alguns slides antes, né, para a gente terminar, fazer tudo a física estoica hoje. Então a gente vai relembrar, porque a gente ficou 2 semanas também sem ter aula também. A gente vai dar uma relembrada e vai avançar até o final agora. Aí na hora que vem, a gente termina o estoicismo com a ética, que é a parte mais prática, né? Aqui então nós estamos falando o quê? Da parte física, né? A física, para a filosofia antiga, é uma explicação de como a realidade funciona. Você pode ter uma explicação do estilo aristotélico ou platônico, que seria metafísica, ou a explicação do tipo mais materialista, no caso do epicurismo, no caso do estoicismo agora também, e, bom, quando chegar lá no neoplatonismo, ele vai voltar a ser metafísica, né? Quando você tem materialismo, então você tem uma física, não uma metafísica, né? Então você não, o Newton não criou uma metafísica, ele tem uma física, né? Newton, o Einstein, a própria física quântica, né? O Eisenberg, não sei o nome do cara. Enfim, ele criou uma explicação sobre como a realidade funciona. Veja que toda vez que então você tem uma criação de uma explicação sobre a realidade, você muda os paradigmas da consciência humana, né? De como o humano entende a realidade. Então, quando Newton explicou a teoria da gravitação dele, ele mudou toda a filosofia depois dele foi modificada, forma de compreensão. Quando Einstein propõe a relatividade, toda a filosofia também muda, né? Então, explicações físicas têm essa característica de alterar a nossa concepção da realidade como um todo, se nós somos materialistas. Se você sei lá, né, alguém que entende, né, as essências, a eternidade, né, a durabilidade, esses elementos mais metafísicos, então a mudança da compreensão física, ela é somente um aperfeiçoamento de coisas que você ainda não sabia, que você acumula como conhecimento a mais para explorar mais a metafísica. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com metafísica e que tem acesso à física quântica, junta os dois e cria lá, né, uma explicação metafísica quântica, né, sobre o universo. Né? A mesma coisa acontecerá com Newton ou com Einstein. Mas quem é materialista vai ficar muito pegado com a questão aí da física. Daí a razão pela qual a física do Epicuro e a física do estoicismo, elas são tão importantes para a filosofia deles. Porque eles não têm uma metafísica. Portanto, o que resta, sobra, né, é uma física. Lembra que o Aristóteles e o Platão também tinham uma física, mas a física deles era uma física submetida a uma metafísica. Nesse caso, a física do Platão e do Aristóteles, ela poderia ser aprimorada eternamente, que não ia causar grandes problemas no pensamento, né, na estrutura do pensamento, porque estava baseado, né, na metafísica. Então, a metafísica que não muda, né, porque ela é eterna, imutável e tal, aí fica mais tranquilo, né? A razão pela qual Platão e Aristóteles hoje são tão importantes é justamente porque o que eles propuseram foi uma metafísica que permanece, né? A razão pela qual o Epicuro e o estoicismo têm alguma importância hoje é porque nós nos tornamos tão materialistas que o que ele fala lá parece fazer sentido para a gente. Apesar de que, quando a gente olha para a física deles, a gente fala, isso é um absurdo, né? Sim, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça no sentido da física moderna. Mas, né, é isso que nós temos para hoje. Bom, falando então da física estoicista, estoica, né, a primeira coisa que é preciso mencionar é que eles entendem que o ser, que é aquele elemento que nós vimos lá com os pré-socráticos, né? Acho que o primeiro a falar do ser ali foi o pessoal de Eleia lá, o Parmênides. Né? O ser, que é essa entidade, essa realidade, né, para além da transitoriedade lá no Parmênides, né? Ele está meio que assim propondo, né, a ideia de que existe uma permanência em meio ao mundo que muda, portanto o mundo que muda é ilusório e é isso que não muda é o verdadeiro. Isso é o Parmênides lá, né? Parmênides, Zenão e tal. Esse ser, ele é uma construção filosófica muito sofisticada que não vai conseguir ser superada facilmente, né? Esse ser vai influenciar o Platão, vai influenciar o Aristóteles.
Mas quando chegar aqui no estoicismo, eles vão pensar assim, bom, aquele ser que o Parmênides falava lá, eterno, imutável, né, presente em todas as coisas, ele não é espírito, ele não é, ideia, né, ele não é, incorpóreo, para usar o termo melhor aqui, para encaixar na filosofia estoica. Então ele vai dizer assim, ó, o ser é corpóreo. Né? Se o ser é corpóreo, o que ele está dizendo é que o ser é material. Aquilo que dá fundamento, aquilo que dá permanência, aquilo que dá identidade para as coisas é matéria, não é espírito. Se o estoico, então, vai acreditar em Deus, esse Deus estoico é um Deus material, que ou se confunde com a matéria ou é a própria matéria, né? Ou ele se mistura com a matéria de tal forma que você não consegue diferenciar o que é Deus e o que é matéria, ou a própria matéria do universo, né? As estrelas, os planetas, né? Os elementos químicos, tudo isso é Deus, tudo isso é o ser. E é nesse sentido que o estoico vai afirmar a existência tanto do ser como a sua teologia, né? Como a sua ideia religiosa. Então, para o estoico, Deus é toda a matéria e quando somada toda a matéria, ela é igual ao ser único, né? Mono. Por isso ele cria o primeiro monismo. O que é o ser? O ser é a soma da totalidade de todas as matérias que existem. E essa matéria que existe, ela é Deus, portanto, atribui-se divindade, no sentido panteísta. Aí na última aula eu lembro que eu tinha mencionado isso. Tem o panteísta, que é aquele que fala que tudo é Deus. Então, se você vai reverenciar, né? Na verdade, o estoico aqui não vai nem fazer um culto, nem nada disso, né? Mas quando o estoico, por exemplo, né, ele olha para uma árvore, ele entende que aquela árvore é tão divina quanto ele mesmo. Né? Que o vento, que as nuvens, que a tempestade é tão divina quanto ele mesmo. Enquanto que, numa perspectiva panenteísta, que é uma perspectiva mais próxima do cristianismo, se compreende que Deus está nessas coisas, mas ele não se prende, né? Não se resume a elas. Então Deus permeia todo o universo, todo o mundo. Né? Daí a razão pela qual a gente pode dizer, né, que os céus proclamam a glória de Deus. Né? A gente pode dizer que a natureza reflete a presença, né, a existência de Deus. É o que o Agostinho vai chamar de teologia natural, é o que o Tomás de Aquino vai chamar de teologia natural também, né? Que olhar para a natureza e enxergar nela Deus, mas não porque Deus ele está preso na natureza ou ele se confunde com ela, mas porque ele está presente nela de alguma forma, porque a existência toda ela sofre, né? Uma influência, né? Ela tá dentro de Deus, vamos dizer assim. Né? Então, o cristianismo ele é mais panenteísta nesse sentido, enquanto que o estoicismo, né, o materialismo, ele tende a ser mais panteísta, de acreditar que a realidade mesma é o próprio Deus. Bom, como é que ele constrói esse raciocínio? Da seguinte forma: o ser, para o estoico, é só aquilo que tem a capacidade de agir e de sofrer. Sofrer aqui é sofrer ação, né? Então, sei lá, né? Você pega uma madeira, né? A madeira, ela tem a capacidade de, a árvore, né? A capacidade de crescer, se desenvolver, ao mesmo tempo que ela tem a capacidade de sofrer a carbonização, quando você põe fogo, né? De se cortar e você matar a árvore, né? Então, o ser, para ele, para o estoico, né? É aquilo que tem capacidade de agir sobre a realidade, agir sobre outros elementos de matéria e de sofrer o impacto, né, da relação com esses elementos materiais. Bom, para que você possa agir e sofrer, é necessário que você tenha corpo, porque não há ação e não há reação, né,
perceptível ao ser humano que não seja por meio da materialidade. Logo, os corpos e o ser, eles têm que ser a mesma coisa. Então, quando eu falo ser aqui, é a identidade, né? É a essência das coisas. E aí ele vai até além, dizendo que até mesmo as virtudes e os vícios, eles são corpóreos, né? Então, a justiça, ela existe como um ser corpóreo, como um ser material em algum lugar. A justiça, o amor, a bondade, a mansidão, assim como os vícios, né? A covardia, o orgulho, a ira, o ódio, né? As contendas, né? Tudo isso são seres materiais, corpóreos, que estão presentes no grande universo. Ele vai chegar, ele está ali, né? Tá naquele lugar ali. Bom, ao mesmo tempo, então, o epicurista vai afirmar que as coisas que existem, elas são helemórficas. E isso aqui a gente já viu também lá com o Aristóteles. O Aristóteles criou o sistema helemorfismo, né? A teoria helemorfismo, que é a ideia de que tudo que existe possui forma e matéria. Forma é a essência, matéria é o concreto, vamos dizer assim, né? Então, aqui, né, eu tenho um lápis, a matéria do lápis, né, é a madeira, grafite, a borracha, a cor, e a forma é a ideia do lápis, né? A ideia que alguém pensou, né? Ele poderia ter outras formas, né? Mas essa forma aqui é a forma, vamos dizer assim, pensada, né? Lembra que o Aristóteles tinha lá as quatro causas, né, da realidade. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa final é para que aquela coisa foi pensada, criada. A causa eficiente é quem criou. A causa material é o objeto, né, a matéria do que é feito. E a causa formal é a essência das coisas. Tá tudo bem até aqui? Estão lembrando disso? Não? De boa, 55. Beleza. Então, o Aristóteles ele vai falar, olha, causa final, bom, finalidade. Causa eficiente é a mente inteligente que faz as coisas. Ficou a causa formal e a causa material, essas duas, né? Que é do que você vai fazer aquilo que você pensa. Bom, eu quero fazer um martelo. Um martelo eu preciso de madeira e de metal. Madeira e metal é a causa material, o martelo é a causa formal. Causa formal, a ideia. Causa material, a coisa materializada. Então, se eu pensar no ser humano, eu tenho uma causa material, que é a junção de óvulo e espermatozoide, que vai formar carne, tecido e tudo isso. E tem uma causa formal, que é o projeto, né? O meu projeto de humanidade, né? Que ele é para além da minha matéria. Quando a minha matéria deixar de existir, essa causa formal continuará. Tanto que a gente pensa nas pessoas que já morreram, né? E fala, não, sei lá, né? Fulano morreu, mas tem a memória dele ainda, né? A memória dele é o resultado, né, daquela causa formal. Né? A causa formal em Aristóteles e em Platão era ideia, ou seja, era metafísica, era algo meio que quase que espiritual, né? A causa formal aqui vai ser outra, né? Vai ser material. Bom, diferente do Epicuro, o Epicuro falava que tudo é formado a partir de átomos. E esses átomos caem no clima NEM por meio, né, da angulação, né, que forma tudo que existe de maneira fortuita e por acaso. Não existe nenhuma finalidade para Epicuro. Portanto, Epicuro nega a causa formal, nega a causa final, perdão, né, nega a causa final e a causa formal também, porque a forma que as coisas adquirem, elas não são previamente pensadas, assim, ou previamente projetadas, né? Elas acontecem por acaso. Por acaso, os átomos se bateram e formou uma árvore, e formou um pássaro, e formou um cavalo, e formou um ser humano, formou o planeta. Aqui, no caso do estoicismo, o ser ele é hilemórfico. O que é hilemórfico, então, aqui no ser, né? Ele é composto de matéria e forma. É a ideia
e a matéria. Mas essa ideia é um tipo de matéria diferente da matéria concreta. É uma matéria também, os dois são corpos. Aí você fala assim, mas não é possível que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. Isso é para a física, sei lá, do Newton, né? Não sei se é do Newton, do Einstein. É para a física, né? Para a física estoicista, é possível sim. É possível que dois corpos ocupem, ou dois ou mais corpos, ocupem exatamente o mesmo lugar. É uma doutrina que eles vão criar, chamada doutrina da interpenetrabilidade, né? Interpenetrabilidade dos corpos. E dois corpos podem, né, ocupar o mesmo espaço e assim formar uma nova coisa, né? Osaki, essa parte aí que você falou da última aí, sem ser da física moderna aí, né? De a ocupabilidade dos corpos no mesmo lugar. Seria algo mais abstrato? Para ele, não. Para ele é absoluto. Você fala da física ou você fala do estoicismo? Não, eu falo no estoicismo, aí, a física deles aí. Não é nada abstrato. Para ele é um corpo pode facilmente ocupar o mesmo espaço que outro corpo, na medida em que são corpos de qualidade diferente. Então, para ele é o seguinte, por exemplo, né? Se você pegasse um corante e misturasse ele com a água, o corante, você vê aqui, ele é pó, né? Sólido, né? Você vê a água aqui também, né? Ela é concreta, né? Bom, são dois corpos concretos. Quando eu misturo os dois, para o estoicismo, os dois eles se interpenetram. E eu não consigo mais separar um do outro. Não conseguindo mais separar um do outro, eles ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. É meio ingênuo, né? Porque a gente sabe que a gente pode fazer processo de depuração, né? Por exemplo, como é que a gente chama aquele negócio de você esquenta a água, ela evapora, né? E você deixa os sólidos para baixo, né? Sublimação. Isso aí, né? Hoje a gente sabe que a gente pode fazer isso e separar, né? Essas duas coisas. Então, o exemplo talvez não encaixe tão bem, mas só para a gente entender o exemplo, né? Se você mistura corante com água, para uma pessoa leiga na química, na física, ele vai falar, bom, formamos uma coisa nova aqui, uma coisa nova composta de duas coisas diferentes. É isso que ele está falando, não é nada abstrato, é absolutamente concreto. Beleza. Então ele fala assim, ó, o corpo da justiça está presente nos corpos da realidade. Existe justiça na árvore, no animal, na vida humana, no planeta, no clima, amor, bondade. Esses corpos estão raiva, ira. Esses corpos estão presentes, conectados, misturados, interpenetrados, né, por toda a realidade material. Aí ele vai dizer, bom, existem dois princípios fundamentais que formam o universo. Um princípio passivo e um princípio ativo. O princípio passivo é a matéria. O princípio ativo é a forma. Olha que interessante. Então, a matéria, para ele, é algo meio que amorfo, né? Como se fosse uma espécie de caos primordial, né? Onde tudo está presente ali, mas de maneira desarticulada. Então, vem a forma, que é uma matéria, né, um tipo de matéria, e vai modelando aquele caos primordial, dando contornos para ele. É o processo de criação. Né? A criação é o quê? É quando a forma encontra a matéria e elas se juntam. E quando elas se juntam, elas se misturam e dão origem às coisas que existem. Por isso que as coisas que existem são, ao mesmo tempo, matéria e, ao mesmo tempo, forma. Rilê é matéria, Morfê é forma. E daí a razão pela qual essa forma, que para a gente soa quase como divino, será confundido com a própria materialidade, né? Porque o que matéria existe, existe porque tem forma dentro dela. Aí ele vai dizer, os dois, matéria e forma, são inseparáveis. E a forma é como se fossem blocos divinos, uma razão universal que direciona a matéria para que ela seja o que ela é. Aqui eles já estão bem mais elaborados do que o epicurismo, né? Porque ele está falando, olha, se tem uma árvore aqui, essa árvore ela é fruto da razão universal.
não existirá uma árvore de manguezal no meio de uma savana. E não existirá, será, né, um animal aquático que vive no deserto. Por que não? Porque cada coisa tem o seu lugar no mundo, um mundo que é todo pensado por uma razão universal que coloca as coisas no seu devido lugar. Aqui é bem finalístico, né? Bem providencial nesse sentido. Né? O mundo ele funciona como uma grande máquina e essa máquina é perfeita. Tudo que acontece nessa máquina acontece por uma razão e nada é por acaso. Né? Aí qual que é o desafio aqui então é tentar entender o mundo, né? É compreender os mecanismos, né? As engrenagens desse mundo. Então, aqui nós temos a doutrina da penetrabilidade dos corpos. Né? Para o estoico, existe uma penetração de Deus em todas as matérias, todas as coisas. Né? Esse é um dogma, ou seja, né, é uma proposição axiomática da filosofia estoica. Ela não vai ser discutida em sentido assim, mais profundo para poder, sei lá, né, dialeticamente resolver todas as aporias, não ser parte dela como princípio fundamental. Ao mesmo tempo, né, que o estoico ele admite que os corpos podem ser divisíveis infinitamente. Então, uma árvore, né, ela pode ser dividida em partes tão minúsculas quantas infinitas, né? Para virar, por isso que a árvore ela pode se transformar em um monte de coisa, desde calor, fogo, cinza, sei lá, peças, né, instrumentos, né? Qual que é essa capacidade das coisas que têm determinado tipo de condição se transformarem em coisas assim infinitamente possíveis, né? É porque os corpos são divisíveis ao infinito. Quando ele fala isso, ele está assumindo novamente aquele problema que o Aristóteles enfrentava, que era o problema do infinito, né? Do absurdo infinito. O Aristóteles dizia: nada pode ser infinito, porque uma vez que a gente admite a infinitude de alguma coisa, a gente está admitindo que nós não podemos conhecer aquilo. E ao mesmo tempo que eu admito que algo é infinito, eu devo admitir que eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre aquilo. Por quê? Porque por ser infinito, não é possível compreender. Né? Você só pode compreender se as coisas tiverem uma finitude, uma delimitação, e assim você jogar a sua racionalidade sobre aquilo. Por isso que o infinito, para Aristóteles, é um absurdo. Né? Ele é um absurdo por quê? Porque ele não pode explicar nada, muito pelo contrário. Ele só complica as coisas. Né? Mas aqui, para os estoicos, eles admitem a infinitude da divisibilidade justamente para quê? Para deixar a filosofia com o quê de que sempre existe um mistério aqui, né? E um mistério que eu não vou conseguir compreender, portanto, isso vai refletir lá na ética dele. Portanto, as coisas que acontecem comigo, mesmo que eu não compreenda por que acontece, eu devo aceitá-las. Porque o universo, com a sua infinitude, tem as suas razões para fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que eu não compreenda. Você pensa, por exemplo, na história de Jó, né? Aí você tenta explicar, né? Por que tudo aquilo aconteceu com Jó? Aí você tenta dar explicações, né? Porque Deus, né, queria provar Jó, Deus queria melhorar, né, a condição de Jó, ou Deus está ensinando para o homem, né, que o sofrimento é parte da vida, né, Teodiceia e tal. Um estoico diria: olha, existem razões que o universo determinou que estas coisas deveriam acontecer com você. Não, mas eu fui um homem justo, honesto e tal. Mas o universo acha que para você isso tem que acontecer. E a razão para isso é incompreensível, porque o universo infinito possui razões que a própria razão humana vai desconhecer. Né? Aí, citando para fazer no Shakespeare. Né? Bom, os corpos, então, também podem se unir indefinidamente. E aí o estoico está falando: poderá acontecer de existir qualquer coisa possível que a gente nem pode imaginar. Coisas
impensáveis podem se unir, formando outras composições de corpos. Então, você pensa hoje, né, que a gente pode pegar elementos químicos e, sei lá, né, por misturas, né, criar novos compostos, né? Isso é o que ele está falando aqui de maneira, claro, ainda especulativa, né, não experimental. A gente pode hoje, sei lá, né, fazer manipulação genética, né, o CRISP, né, que é aquele negócio que você entra dentro da célula humana, né, e muda os cromossomos, muda lá o DNA e tal, cria coisas novas, né? Isso é um exemplo, né, daquilo que está falando aqui. As coisas podem se reorganizar de tal forma que coisas novas podem ser criadas de maneira indefinida, nunca limitada. Então, são pensamentos bastante sofisticados aqui. Mas a ideia desta física aqui é dar um suporte para a possibilidade do não conhecimento, daquilo que eu não sei, né? Se existem coisas no universo indefinidas e infinitas, então não queira a minha razão querer saber tudo. Por quê? Porque a minha razão não consegue compreender o indefinido e o infinito. Eu posso só compreender aquilo que é recortado, né, da realidade. E aqui, então, eles vão... Aqui é uma genialidade, assim, uma sacada incrível. Né? Lógico que isso não veio do nada, não é uma criação estoica. Isso é referente ao pensamento platônico também, é referente também ao pensamento lá do Heráclito, né? O Heráclito vai dizer também isso, que os estoicos, eles vão inserir o conceito de logos. O que é logos, né? Logos é inteligência. Logos é razão, né? Na filosofia grega. O que é o logos para o estoico? Logos é a unidade do universo. É essa matéria-forma, né? Que permeia todas as coisas. Na verdade, é uma forma, né? Uma forma que permeia todas as coisas. E esse logos, ele emana em diferenciadas coisas. O que é emanar, né? Emanar. Ele aparece, ele surge. É como se falasse que há uma inteligência por trás de todas as coisas. O coração, pulmão, fígado estão nos lugares certos para que o corpo funcione de maneira ótima. Isso é logos. Isso é uma inteligência. Você vê um prédio construído, você olha para aquilo e fala, nossa, aqui tem um logos, né? Tem uma inteligência por trás dessa construção material aqui. As pirâmides, né? Tem uma inteligência lá, como que eles movimentaram aquelas pedras, né? Como que eles fizeram, né? Projetaram aquilo tudo. Então, o logos é essa inteligência por trás das coisas. Portanto, tudo que existe provém do logos, né? Que é esse substrato. Aqui substrato, né? Ele está sub, né? Abaixo, né, de tudo, né? Como uma espécie de um fundamento para tudo. E aí, então, os históricos vão chamar esse logos de sêmen, né? De semente. E o que vai dar origem à expressão logoi spermaticóis, né? O logo dos espermáticos. Isso vai estar lá no Justiniano, Tertuliano, vai estar lá no Santo Agostinho, vai estar lá em toda a patrística, praticamente, né? E lá na escolástica, ele vai chamar-se rationes seminalis, que é a mesma coisa, né? É a razão seminal, ou logos espermáticos. A ideia, então, é de que todas as coisas possuem traços de inteligência. E essa inteligência nos leva a concluir que há uma alma inteligente do mundo. Como se o mundo, se o universo todo fosse um grande organismo e esse organismo tivesse uma alma do mundo todo, que penetra tudo. Essa alma que penetra tudo vai fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ela é inteligente, por isso nada que acontece por acaso. E aqui, para a alegria do Lennon,
tudo que acontecerá, acontecerá segundo essa lógica, segundo esse logos. Portanto, tudo é predestinado, tudo é determinado previamente por uma inteligência que permeia todas as coisas. Nada. Para mim, a alegria é, Isaac. Oi? Para mim, a alegria é. A sua alegria. Nada acontece, nada é possível, não existe liberdade de escolha de mudar o plano da ordem cósmica, o universo funcionará sempre da mesma forma, quer eu queira, quer não. Ah, mas eu quero ir contra o universo. Isso também é plano do universo. Toma. Assina embaixo. Sem liberdade. A única liberdade que o homem tem, a gente vai ver já já, é de conformar-se com o universo. Você tem a única liberdade é essa. É assim, ou você sofre porque você não quer aceitar que a realidade é assim, ou você deixa de sofrer e aceita, né? Como diria o velho ditado, aceita que dói menos, né? Porque senão vai doer do mesmo jeito. Os estoicos diriam, então, os estoicos afirmam que Deus é inteligente. Fogo artificial. Artificial aqui não é de falso, né? É de artífice, né? Ou seja, fogo que modela, né? Que cria as coisas. Fogo aqui no sentido de uma energia, né? Um negócio produtivo. Que metodicamente procede à geração do cosmos e que conclui em si todas as razões seminais. Portanto, tudo que acontecerá, acontece ou aconteceu, tudo é direcionado, plano, né, do que procedeu antes, que veio antes do cosmos. Segundo as quais as coisas são geradas segundo o destino. Deus é a razão seminal do cosmos. E ponto. Ponto. Né? Não tem como escapar desse determinismo aqui. Bom, como é, então, que o logos, né, e as formas, elas se juntam com a matéria para formar as coisas que existem na física? Então, vai dizer lá, ó, a doutrina chama-se doutrina da simpatia universal. A gente já viu a doutrina da penetrabilidade, né, ou da interpenetrabilidade. A gente já viu a doutrina do logos espermáticos e agora a doutrina da simpatia universal. Então, quando o estoico pensa em forma, ele não pensa na forma do Platão e do Aristóteles, forma ideal, né? Eles pensam na forma como o logos, né? Essa inteligência, essa alma do mundo que também é matéria. Uma matéria de qualidade diferente da matéria mais concreta. Esse logos está presente em toda a matéria de maneira imanente, na estrutura delas, né? Então, se tudo que eu vejo possui, né? Aí é engraçado, né? Porque, assim, aquele negócio da sequência Fibonacci, né? Que você encontra em várias coisas da natureza, nas pétalas das rosas, né? No girassol, na semente do girassol, no universo, né? nas nebulosas e tal. É o retângulo áureo também, né? Chamado de retângulo Isso, é número áureo, né? É retângulo áureo. É o número áureo por causa a forma retangular vai resultar nesse número áureo, né? Que é padrão, tudo que você vai olhar aí na natureza. Isso, Então você encontra nessas formas repetidas, né? Aí vai aquela forma 1, 2, 4, que vai somando, né? Vai somando sempre com o outro. Então, essa forma, tem esse código da Vinci lá, né? Do Dan Brown lá, tem essa forma, né? Que essas estruturas. Isso é muito interessante, né? Tem na internet assim, umas coisas que a câmera filma, né? Tira uma foto da íris do olho humano e tira uma foto de uma nebulosa. E aí você coloca as duas um lado da outra, elas são parecidas as estruturas, né? Tirar uma foto de uma hemácia dentro do corpo, né? E de um planeta, né? E coloca dos dois, você vê, parece que são formas muito semelhantes umas com as outras. Né? É como se tira de uma noz e de um cérebro. Isso, perfeito, né? Uma noz e um cérebro. E aí, dependendo da distância, você confunde as duas, né? Parece a mesma coisa, né? O tomate e o pulmão. Tomate e o pulmão, sei lá, né? O neurônio, né? E os flocos de neve, né? Tem aquelas formas. A cenoura e os olhos. Perfeito, né? Ou seja, há estruturas na realidade que se assemelham com outras estruturas que não tem nada a ver uma com a outra. Né? O que tem a ver, né? Tomate com pulmão, não tem nada a ver.
mas por terem sido pensadas pela mesma razão, ela imprime em todas as coisas similaridades. Segundo médico, isso aí eu vi uma matéria numa revista, que segundo médicos, para você nutrir esses órgãos, basta você se alimentar das frutas ou dos legumes que são similares a eles. Eu não sei se você já viu isso aí em algum lugar. Eu li, né, numa revista, isso aí. Já vi também, né? E isso é interessante, por quê? Porque, em certo sentido, o que ele está falando é que você e esses legumes, né, essas coisas, são parte de uma mesma estrutura, que se auto correlacionam, né? Em um sentido aqui bem simpático, novamente, né? Se você quer ter calma, você tem que fluir como a água, né? Então você olha a água fluindo e aí você meio que imita, né? Aquele comportamento da água, né? O flow, né? A fluir. Se você quer ser firme, firme como uma rocha. Se você quer ser feroz, feroz como fogo, né? Se você quer ser, sei lá, mais leve, né? Emite o ar. São formas, né, da natureza que a gente consegue fazer correlação com o nosso próprio organismo e assim conseguir conquistar determinados padrões de disciplina, né, de comportamento. Então, essa ideia, né, que é uma ideia milenar, né, e é uma ideia até meio oriental, assim, né, mas é uma ideia bem panteísta, né, por quê? Mas assim, ó, o cosmos, né, o universo como um todo, ele é formado, né, por tudo que é matéria, inclusive você. Então, você vive nesse grande universo, que para o estoico é como um grande organismo. E nesse grande organismo, cada coisa nele está simpaticamente influenciando, né? Correlacionando-se com as outras. O que diria, né? Se o coração resolvesse fazer algo contrário, né, ao pulmão, né? Você teria o colapso e a morte da pessoa. Então, eu falo, ó, se no corpo, né, se no organismo humano, cada coisa compartilha, coopera para que a outra possa existir de maneira harmônica, no universo é a mesma coisa. Então, há uma harmonia no universo onde as matérias diversas, elas se atraem para que elas possam conviver de maneira harmônica, né? O alimento humano, né, ele simpatiza com o nosso corpo, né? Enquanto que o veneno não simpatiza, né? O veneno, em uma dose específica, ele é remédio, ele é simpático. Mas em uma dose letal, ele é antipático, né? Então, o excesso aqui seria a doença, né? E a justa medida seria uma simpatia. O universo, ele é inteligente. Então, ele tende a um organismo homeostático, né? Ele tende a se equilibrar. Quando ele está desequilibrado, é porque o universo está tentando, está produzindo, né, um determinado tipo de transformação e de mudança. E cabe a mim aceitar isso. Vamos lembrar que o corpo humano é um corpo que está sempre buscando homeostase. Mas o próprio processo de crescimento é um processo de sofrimento. Logo, o sofrimento é parte da realidade da vida. E fugir do sofrimento é se, se se esconder da realidade, né? É você fugir, sei lá, né, do que é infugível, né? Do que é impossível, né? Então, diferente do epicurista, que foge da dor e busca o prazer, o estoicista, ele vai falar, olha, não, todas as dores que eu tiver que sofrer para a harmonia do universo, elas são necessárias, e por isso eu aceito, né? Eu aceito. É a lógica, é o fundamento da disciplina, né? Você vai poder, sei lá, vai fazer qualquer coisa que você tem que fazer lá repetidamente, né? De maneira disciplinar, luta, por exemplo, né? Que você se machuca, você torce, você bate, né? Mas isso é o processo de conquistar aquele objetivo, né? Então, é essa simpatia que existe entre, né, as coisas da realidade que produzem coisas novas, né? Ou habilidades novas, né? Ou virtudes novas. Então, nós temos esse panteísmo
estoico, que diz que o princípio ativo de tudo é Deus. Deus é inseparável da matéria. Não existe matéria sem forma. A matéria sem forma seria caos. E não existe caos no universo para o estoico. A forma é a imanência de Deus. Se uma coisa tem forma, é porque alguma coisa, alguém, alguma mente, alguma razão, deu forma para aquilo. E Deus, portanto, está em tudo e mais do que isso. E tudo é Deus, né? Então, esse é o panteísmo estoico. E o estoicismo também vai abraçar a causa final do Aristóteles, o finalismo. Então, ele vai dizer: tudo o que existe é o resultado da vontade do Logos, já discutiu sobre isso. O Logos é razão pura, inteligência absoluta. Aqui, o apóstolo Paulo, ele com certeza leu isso aqui. Aqui, o apóstolo João, com certeza leu isso aqui. Ele está consciente disso. Porque quando ele escreve o Evangelho de João, ele está dialogando com essa filosofia, né? O Logos, razão pura, inteligência absoluta, fundamento de todas as coisas, por meio do qual tudo foi criado e sem o qual nada do que existe existiria. Sem o Logos não há forma em nada. E se não há forma, há caos. E se há caos, não há percepção de realidade, né? Não há homeostase, não há equilíbrio, não há harmonia. Então, a necessidade de que o Logos exista é fundamental. Tudo que existe possui racionalidade e finalidade. Não há por que pensar que alguma coisa, né, exista por acaso, né, ou exista assim, sem uma razão de existir. Além de bom, tudo que existe é pura perfeição, né? O todo é sempre perfeito, e as coisas particulares são perfeitas quando compõem o todo. Então, veja bem. Se você pega, né, a noção de perfeição e pensando ela numa chave platônica, você vai dizer que é perfeito aquilo que é eterno, imutável, atemporal, sem nenhum tipo de modificação. Perfeito, então, é aquilo que permanece, né? Justamente por permanecer, ele não precisa nem melhorar e nem piora, porque ele é permanente para sempre. Por isso ele é perfeito. É assim que a gente fala de Deus, né? Deus é perfeito por quê? Porque ele não muda, né? E por que eu não sou perfeito? Porque eu mudo. Quando eu estou falando isso, eu estou jogando com a ideia, com a noção, né, de uma perfeição ideal. Uma perfeição que não pode ser matéria, porque toda a matéria está sempre mudando. Logo, nada do que é material, nessa chave de leitura, pode ser perfeito. Só é perfeito aquilo que é espiritual. Para o estoico, não é assim. O estoico fala assim, ó, não existe nada além da matéria, só existe a matéria. Portanto, a perfeição tem que estar nela. E como é que eu sustento que algo que vai mudar é perfeito, né? Como é que eu sustento que uma rosa que nasceu no meu jardim e chegou no ápice dela, como que eu sustento que ela é perfeita se, além de possuir imperfeições, ela logo, logo vai fenecer, né? Ela vai morrer e não vai sobrar nada dela. O estoico vai dizer o seguinte: a perfeição consiste em você observar que todas as coisas que existem são únicas. Nenhuma coisa que existe é igual a outra. Eu tenho duas rosas. Cada uma delas tem uma característica que a define como única, como particular. Não existem duas coisas iguais na realidade. Impossível. Podem ter duas coisas muito semelhantes, mas iguais não existem. Portanto, a perfeição é o atributo que faz com que esta rosa ela seja perfeitamente ela mesma e não a outra. De maneira que perfeição não é durabilidade, perfeição é identidade.
para o estoico? Ele dirá, Lennon é perfeito. Por quê? Porque não há outro Lennon para eu comparar. Não há outro. Então, se ele é único, ele só pode ser comparado consigo mesmo. E quando você compara Lennon com Lennon, você vai dizer que ele é perfeitamente ele mesmo. Então ele vai dizer, a perfeição é um atributo da divindade. É. E como a divindade é a natureza é perfeita. Quando comparada com ela mesma. Ah, mas eu... Pode falar. Não, eu entendi a lógica, né? Se ele estabelecer uma premissa em que a natureza é Deus, e aí eu sou a natureza, então o em mim divino também tem. Então ele estabeleceu a premissa, e se ele fugir dessa premissa, fica ilógico o desenvolvimento do pensamento dele, né? Sim. É isso, né? E na lógica dele, é tudo funcionando perfeitamente aqui, né? Então, a perfeição é isso, né? Quem diz que a perfeição não é isso? É o Platão, é o Aristóteles, né? Mas o Platão, o Aristóteles dizendo que existe uma coisa que é espírito. E o estoico vai falar, mas você já viu isso? Já viu, já pegou, já lambeu, já cheirou, já viu isso? Então, como você está falando que isso existe? O que você conhece na sua experiência de vida que é espírito? Você só conhece matéria. Tudo que você conhece é matéria. Portanto, isso que você chama de espírito também é matéria, mas é uma matéria de qualidade diferente. Né? Então, é a lógica materialista dele. Né? Muito bem. Conceito de providência. Aqui é importante, né? Providência é o quê? Providência é essa ideia de que, no cristianismo, né? De que Deus providenciou coisas para que aconteçam, para que a vontade dele se cumpra, né? Por exemplo, lá no calvinismo, o último ponto da tulip lá, né? A perseverança dos santos é uma providência divina. Quando você ora por uma cura, né? E a cura acontece, essa cura foi uma providência divina, né? Providência. No sentido estoico, o que ele está falando é o seguinte: a providência significa dizer que cada coisa que existe foi previamente pensada para cumprir determinado fim. Então, ela é teleológica. Não é uma providência transcendente, como no caso do cristianismo, de um Deus que está de fora e está atuando, né, na realidade, principalmente na figura católica, né, no pensamento católico, que admite a liberdade humana e admite que Deus está atuando numa cooperação com o homem para poder seguir e chegar no plano dele, né, num sinergismo. Esse sinergismo aqui não existe, né, no pensamento estoico. O que existe é uma providência completamente imanente da própria natureza que quer agir, que quer trilhar esse caminho. Por que que... Pode falar. Esse sinergismo também no cristianismo, ele não é muito bem assim, ele é um mistério, né? Porque não é um sinergismo em que você vai juntar duas partes e elas vão formar uma só. Né? Na verdade, é 100% um e 100% outro. No caso né? aqui, no caso do sinergismo, é cooperação, né? A cooperação, falando da cooperação, mas eu digo assim, ele fala que se você tira a premissa de ambos os pensamentos, do cristianismo e do estoicismo, o conceito é o mesmo. Vai cumprir uma finalidade, um determinado propósito. Isso, cooperação. Então, o conceito vai ser o mesmo se você tira as premissas. Esquece que é o cristianismo como premissa a Deus e o estoicismo como premissa ali a tudo que existe ali. Né? Se você tira essas duas premissas, o conceito é exatamente o mesmo. Vai cumprir uma finalidade, um propósito. Né? O algo teleológico. Né? Mas esse sinergismo dentro do cristianismo, cara, é a cooperação de Deus com o homem, na verdade, é a cooperação de Deus com Deus. Você não consegue, como é que eu posso explicar? Se você juntar, a ação 100% de Deus e a ação 100% do homem. Não posso entender que ela é uma ação 50% de Deus e 50% do homem, ou 99% de Deus e 1% do homem. Para mim é 100% de Deus e 100% dentro do cristianismo. Né? Tá, é assim. No cristianismo católico, o catolicismo ele é meio semi-pelagiano, nesse sentido, semi-pelagiano, né? Ele fala assim, olha, Deus, ele fez o serviço da salvação lá. Né?
Mas você precisa, a partir de agora, além de participar dos sacramentos, né, merecer a salvação. Como é que você merece? Por meio das suas ações. Então, Deus vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, né? Velho ditado. Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, você vai trabalhar e Deus vai prosperar o seu trabalho. Se você não trabalhar, Deus não vai prosperar o seu trabalho. Isso é sinergismo. É um sinergismo operativo, né? Não é de salvação aqui, né? É um sinergismo operativo. Isso, de certa forma, também está presente no pensamento reformado, né? Afinal de contas, a gente não deixa o homem sem responsabilidades, né? É o que o cara que você gosta lá, né, o Nicodemos, né? O Nicodemos fala, né? Predestinação com responsabilidade, né? Porque o problema é justamente esse, né? Se você torna a predestinação um conceito absoluto, então, bom, não tem nada que eu não pudesse fazer, né? Não tem nada que eu podia fazer. Se eu pequei, eu ia pecar de qualquer forma, né? Então você tira completamente a responsabilidade. Daí vem. Não, isso aí é perigoso, aí é perigoso. Já vou pra praia já, hein? Vai pra praia? Vou largar tudo de mão já vou pra praia. Porque não tinha como ser diferente, né? E você não é responsável por nada, né? Então, isso é perigoso, né? Por isso, no campo da ética, né, há um sinergismo. Deus vai ajudar, mas a gente tem que fazer também, né? Porque dentro do conceito do reformado tem um chamado que é a livre agência, né? A livre agência é diferente do que é o livre arbítrio. São dois conceitos diferentes, né? Que não se comungam, né? Porque dentro do livre arbítrio é aquela capacidade que o ser humano tem de agir contra a sua própria natureza. Sim. Isso é o livre arbítrio, né? Dentro do conceito reformado. E aí, à luz da Bíblia, a gente percebe que essa liberdade de agir contrariamente à natureza, a Bíblia diz que não tem como. Já a livre agência é aquela capacidade que tem, aí eu posso entender nesse sentido, esse sinergismo, de o ser humano agenciar a sua vida da mesma forma que ele provê. Tipo, vou trabalhar, preciso ter um carro, vou trabalhar para isso. Isso. A livre agência, né, ela é o conceito que define que o Espírito Santo age sobre a gente, nos capacitando para poder fazer coisas que são próprias do Espírito. Por exemplo, bondade, né? Aí poderia também até incluir a graça comum, né? Tudo bem. Mas, de qualquer forma, há sempre aqueles que vão agir de acordo com a própria vontade, né? E esses a gente vai ter que responsabilizar. Sim. Certo? E aqueles que vão agir... Pode falar. E aqueles que vão agir de acordo com a vontade de Deus, e esses nós vamos dar a eles mérito, né? Nós, né? Não dão Deus, nós. Então a gente vai falar assim, ó, o Lennon foi um cara que fiel à sua esposa. Mérito da força de vontade que o Lennon teve, auxiliado pela agência do Espírito. Sim. Então, assim, então, é nesse sentido que há sinergismo. O que acontece é que, bom, Lennon, mas e se a tentação aparecer no seu caminho? Aí você tem que tomar a decisão de fazer a escolha de não cair em tentação. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque Deus, quando a tentação aparecer, irá providenciar meios para que eu consiga resistir. E nem sempre eu vou conseguir. E aí você não vai conseguir, por quê? Porque você é fraco. Isso. E devo ser condenado por isso. E deve ser condenado pela sua fraqueza. No caso aqui do estoico, ele está falando assim, olha, a tentação que surge no seu caminho, ela é uma providência. Ela é o próprio universo querendo que você passe por aquilo propositalmente. E quando eu passar e vencer, é porque o universo queria que eu vencesse. E quando eu passar e fraquejar, é porque o universo queria que eu fraquejasse. Porque o universo não é aqui moral, né? Ele não é moral. Ele é apenas uma vontade, né, de sempre estar em homeostase, né? Colocou uma tentação e eu fraquejei. Por que eu fraquejei? Porque isso é importante
pro meu corpo, pro corpo do universo entrar em homeostase. De repente, porque não é muito bom ter gente muito santa, né? Que vai atrapalhar os outros que não são tão. Sim, beleza, entendi o conceito estoico aí desse sinergismo. Então, beleza, pode falar. É que existe uma relação também dentro das as ações boas dos homens bons, e o dos homens bons não é no sentido de que o homem é bom, a natureza do homem é boa, as ações boas dos homens bons são aqueles homens que foram bem-aventurados, né, ou escolhidos para a salvação. Existem as ações boas dos homens maus, que aí é a graça comum, né, seria algo chamado do tipo a graça comum, e existem as ações mais, né, dos homens maus, que aí isso fica bem retratado ali quando o povo é levado cativo, né? Inclusive, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, né? Não, você vai lá e vai trazer juízo sobre o povo, porque eu estou mandando você lá, mas depois eu vou te castigar porque está fazendo isso, porque é por conta da tua maldade que você está fazendo isso. Entendeu? Sim. Mas você vê assim, ó, Deus falou para o povo, se vocês me adorarem, se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados e tal. Se vocês não forem, vai acontecer isso tudo. Tá, beleza. Aí o cara, ele vai lá pro cativeiro babilônico, né? Aí fala assim, bom, o que nós erramos, né? Ah, nós erramos porque nós adoramos outros ídolos. O que o estoico diria? Não, vocês não erraram, não. Vocês fizeram exatamente aquilo que o universo queria. E vocês estão hoje... Por isso que eu entendi a relação. Eu entendi a relação. Perfeito. Entendi perfeitamente agora. Então, o que é essa alma do mundo, né? Que essa inteligência que coordena tudo, ele é um artífice, né? Assim, ele está como se fosse, né? Mexendo os pauzinhos, né? Mexendo as correntes para que as coisas funcionem de acordo com a inteligência dele. Por isso que o estoico, ele não vai fugir da dor, ele vai enfrentar a dor de peito aberto. Ah, eu quero ser militar, né? Quero ser especialista lá. Então eu vou fazer aquele curso lá. Puta, mas é um sofrimento lascado. Mas eu vou enfrentar isso de peito aberto. Estoicamente. Estoicamente é um adjetivo, né? Que é isso. Olha, não me dobro, né? É o resiliente, eu não me dobro. Eu continuo firme aqui. Por quê? Porque essa é a vontade do cosmos, do universo. Ah, tô com câncer agora. Bom, vou enfrentar o câncer. Por quê? Essa é a vontade. Não tinha como não ser assim. Então não há arrependimentos aqui, né? Você nunca se arrepende de nada, porque as coisas aconteceram exatamente como deveriam acontecer. Né? É um maktub, né? Bom, destino. Destino, então. Rei Marmene, né? O que Rei Marmene é a palavra destino em grego, né? Que é essa providência imanente, que é parte de uma necessidade inelutável. Não tem como lutar contra o destino. Não tem como. Você é um escravo dele. Né? Se você lembrar, por exemplo, né, das tragédias gregas, aqui fica muito claro essa noção que ele está colocando. Vocês devem conhecer, né, mas eu vou contar rapidamente aqui a historinha do Édipo. Né? O Édipo é aquele rapaz que nasce numa família da cidade de Tebas. Né? Ele é filho do Laio e da Jocasta, né? Que são os reis, rainha de Tebas, né? E aí ele recebe uma profecia do oráculo que o destino de Édipo é matar o pai e casar com a própria mãe, né? Bom, aquilo, olha, nós não podemos deixar isso acontecer. Isso vai ser uma coisa horrorosa, né? Um patricídio e um incesto. Os deuses vão punir a gente por isso. O que a gente faz com o moleque? Vamos dar um fim no moleque. Mas se o pai mata o próprio filho, também ele comete um crime. Isso é uma coisa horrorosa também. Então ele pega o moleque, coloca um prego nos pés do moleque. Édipo significa isso, né? Os pés inchados, né? Os pés machucados. E manda um pastor dele levar o Édipo lá para o meio do pasto, lá dos campos, né? E deixar ele abandonado lá. Assim ele iria morrer por conta própria, ninguém seria responsável pelo sangue, né, do Édipo, e assim a profecia, o destino, não iria se cumprir. O que acontece é que um pastor de uma outra cidade chamada Corinto encontra aquela criança, ele acolhe a criança, leva para Corinto, e lá em Corinto, o rei e a rainha, eles queriam um filho e não conseguiam ter. E quando eles veem aquela criança, eles se compadecem dela e adotam o Édipo. E o Édipo vira filho do rei e da rainha de Corinto.
Quando o Édipo chega à idade de mais ou menos 18 anos lá, ele vai lá no templo e a profetisa do templo fala: Édipo, você está destinado a matar o seu pai e a casar com a sua mãe. O Édipo pensa na hora: eu vou matar o meu pai, o rei do Corinto, e vou casar com a minha mãe, a rainha de Corinto. Eu não posso deixar isso acontecer. O que ele faz? Foge da cidade. Vai o mais longe possível. Sem saber, ele vai em direção a Tebas, que era a cidade da onde o pai biológico dele era rei. E na metade do caminho, ele encontra a comitiva de um homem com outros soldados, né, perto deles, que estavam andando, e eles distratam o Édipo ali, xingam, né, dão uma bordoada, e o Édipo, muito indignado, mata todo mundo dessa comitiva. Chegando na cidade, ele encontra um monstro chamado Efígie, né? Esse monstro assolava a cidade. Ele fazia um jogo, né? Eu coloco uma adivinha, se você adivinhar meu jogo, você vai me expulsar da cidade. Se você não adivinhar, eu vou te devorar, esse monstro, né? O Édipo, então, ele aceita o desafio, a Efígie, né? Ela faz, né? O adivinha, perguntando para o Édipo o que é, né? Que quando o sol nasce tem 4 patas, quando o sol está em pico tem 2 patas, e quando o sol está se pondo tem 3 patas. O Édipo adivinha, né? Ele fala, é o homem que nasce engatinhando, quando ele vira adulto, ele caminha, né, com as dois pés, né? E quando ele está velho, ele tem um cajado, né, que forma os três pés. E a Efígie, então, ela enlouquecida, porque ela foi derrotada, ela vai para o inferno. E aí a cidade fica tão, tão, tão emocionada com essa derrota, com essa vitória, que ela elege, né, ela elege o Édipo o rei da cidade. E para legitimar o reino dele, ele casa com a rainha da cidade, que tinha acabado de ficar viúva. E com ela, ele vai ter 2 filhos. Passa um tempo, uma peste invade a cidade. E aí chamam os adivinhos, né? Fazem os augúrios, né? Tentam saber o que está acontecendo. E aí o adivinho chega, né? Que é o adivinho, que é um cara, é o cego, né? Acho que é Firésio, o nome dele, né? É um cara que é cego, mas que enxerga melhor que todo mundo, né? E ele fala, olha, eu fiz aqui, né, a consulta aos deuses, e a razão pela qual existe uma praga na sua cidade é porque vocês têm dentro da sua cidade um homem que matou o próprio pai e que casou com a própria mãe. O Édipo fala, se eu souber quem que é esse desgraçado, eu expulso ele da cidade para nunca mais voltar. Né? Aqui lembra a história de Davi lá, né? Havia um homem que tinha... isso mesmo. Igualzinho, né? Igualzinho. E aí o Tiresias fala, né? Então, Édipo, esse homem é você, né? Ele, como isso, né? Aí começam a chamar testemunhas e tal, falam assim, não, aquele homem que morreu lá no caminho, foi assassinado, né, por aquele homem que chegou na cidade, era o Laio, era o rei da cidade. E essa mulher aqui, Jocasta, é a mulher do Laio. E aí ele percebe que ele casou com a própria mãe, matou o próprio pai e teve filho com a própria mãe. A Jocasta, quando percebe o negócio, fica desesperada. Ela pega ela se enforca, não me engano. Acho que ela se enforca, ela se mata. E o Édipo, quando vê o que ele fez, ele pega e arranca os próprios olhos. E então ele se exila da cidade e vai rumar para o templo, né, de Apolo, lá perto de Atenas, né? E depois vai ter lá todo um processo diferente. O que essa história nos ensina? Que o destino, uma vez que a profecia foi dada, ele é inescapável. Inescapável. Então não tem o que fazer. E essa história do Édipo é uma história que se repete várias e várias vezes com vários personagens trágicos, né? Então, já na cultura grega está claro essa noção. Não dá para você escapar do destino. E aí chega o estoico e fala, por que não? Porque o destino é controlado por uma inteligência que é a alma do mundo, que não permitirá que nada aconteça sem que a vontade dela prevaleça.
por isso, né, o destino, ele é indissolúvel, né? E ele é uma trama que liga todos os seres. Veja lá, né? O Édipo foi para outra cidade e tal, mas quando ele saiu de lá, assim, é tudo entrelaçado, né? Então, você encontrará na sua vida quem você tem que encontrar. A cada momento da sua história, tudo que você está aprendendo, vivendo, escutando, ouvindo, vendo, você tinha que estar ouvindo, vendo naquele momento. Isso é uma ordem natural, necessária. Não dá para você fugir disso. É igual a história do Careca, né? Conhece a história do Careca? Não. O cara, a morte chegou para ele e falou, seguinte, teu dia vai ser dia tal, beleza? Aí ele ficou assustado, o cara, entendeu? Caraca, o que eu vou fazer agora? Aí, beleza, ele mudou de cidade, raspou a cabeça, né? Se descaracterizou completamente. Aí no dia que a morte marcou para catar ele lá, ele foi na cidade, não achou. E aí a morte, caraca, esse cara tava aqui, beleza, vou passar para aquela outra cidade ali, pensar um pouco, o que eu vou decidir. E aí não achou o cara. Ele falou assim, rapaz, mas eu tenho que levar alguém, não posso deixar de levar ninguém, entendeu? Então, vou ter que levar alguém. E aí ele falou, já que não tem ninguém, eu vou levar esse careca aqui mesmo, entendeu? Perfeito. É a mesma coisa aí, né? Não tem escapatória, né? Não tem escapatória para isso. Então, aquilo que acontece, acontece. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Aquilo que acontecerá, e não tinha como ser diferente. Tudo é necessário, né? Tudo é necessário. Então tem os historicistas no meio do calvinismo também, né? Os chamados aí hipercalvinistas, né? É isso que eu quis dizer para você, né? O Paulo leu isso. Então, o Paulo, quando ele vai desenvolver lá o argumento dele em Romanos, né, em Efésios e tal, ele está usando argumentos de filosofia estoica na argumentação dele. Então tem os estoicos tanto nas igrejas pentecostais como nas igrejas reformadas aí, né? Tem dos dois lados. Claro. Você tem estoicos, você tem epicuristas, você tem tudo, né? Isso. Você tem gente do desejo, do prazer, da fuga, tem gente que acha que pode mudar o mundo, e tem gente que fala, não, é isso mesmo, né? Quer dizer assim, eu acho que quanto mais velho você vai ficando, né, mais você entende que é inexorável, não tem como fugir. É o Édipo, que era jovem, né, querendo fugir do destino. Quando chega velho, não tem como fugir, né? Não tinha como ser diferente, né? Era isso. E aqui, então, há uma completo rompimento, né? Assim, o estoico falava assim, olha, você quer se enganar? Vai lá pro Jardim do Epicuro lá e finge que você não está indo para lá pela vontade do destino. Porque todo mundo que está lá porque o destino quer. Né? Finge que você está fazendo essa escolha, mas não há escolha. E a liberdade, né? Como fica nisso? Liberdade, tema importante, né? A liberdade, então, como eu disse no começo da aula, consiste em conformar a minha vontade ao destino, né? A aceitação racional do destino, que é pura racionalidade. Então, assim, o que aconteceu, eu aceito isso e eu procuro agora meios de usar isso para poder melhorar a minha própria vida, né? Me aperfeiçoar de alguma forma, aprender a ser mais honesto, mais tranquilo, mais sincero, mais leve, sabendo que tudo isso é sempre fruto do destino do Logos, né? Da vontade do Logos. E o que então é a liberdade? A liberdade é isso, né? A liberdade é se adequar, né? Se adequar. Ninguém consegue conceituar a liberdade. Porque liberdade, o que se pensa, né? O Epicuro pensava na liberdade como a possibilidade de eu, sei lá, né, construir a minha própria história. O Epicuro, o histórico está falando, cara, mas a maior parte, assim, se não 100% das pessoas, olha para trás e vê que muita coisa que aconteceu com elas não tem nada a ver com a escolha delas, né? Aconteceu sem que ela quisesse. Mas que quando ele analisa de maneira mais detida, ele fala, mas não tinha como não acontecer. Né? Eu bati o carro. Se eu não tivesse saído com o carro, talvez não tivesse batido. Mas se eu não tivesse saído com o carro, eu não teria de trabalhar. Então, assim, eu precisava ir trabalhar. Então não tem como fugir, né? Assim. E aí tem essa frase, né? Que é a frase do Sêneca. O Sêneca, ele é estoico, né? Ele é um estoico romano, né? Romano, não grego, né? E ele foi senador romano. Na época,
Sêneca era o conselheiro de Júlio César, né? Isso, exatamente, né? Exatamente. E aí o Sêneca, ele vai dizer, né? Ele vai essa frase: o destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. De qualquer forma, você vai chegar no mesmo lugar que vai chegar. Então, se você Tudo doido, né? vai. E tem razão, né? Tem razão. Se você pensar assim, ó, o destino de todo homem é a morte. É a morte. Você querendo ou não querendo, é inexorável, inelutável. Você vai chegar lá. Se você aceitar, você pode viver uma vida melhor. Se você negar, você vai viver fugindo da morte, o careca, né? Eu comentei na rádio na semana passada, cara, sobre aquele J.A., sabe quem é? Não. É um cantor que fez muito sucesso aí, apareceu no Raul Gil, um moleque novo, com a voz bonita, cantor gospel, né? Era evangélico, era cristão. E aí, nós saiu assim, gravou vários CDs, uma baita de uma voz, e aí, de repente, ele saiu do armário, com medida do tempo aí, né? Virou drag queen, fez carreira, fazendo carreira solo, e aí uma das frases dele foi o seguinte, ó, agora eu me sinto realmente livre. Falou, né? Aí eu comentei assim, falei, cara, não, ele não é livre, cara. Ele só é escravo agora do próprio desejo que ele tem. Assim como quem é cristão também não é livre, porque ele é escravo de Cristo, entendeu? Porque o ser humano não é livre para nada, ele é escravo de alguma coisa, ou do próprio desejo, ou escravo, entendeu? Do princípio moral ao qual ele está subserviente, que é Cristo. Então, liberdade é o quê? Então, né? A liberdade é conformação, né? Pronto. A definição mais simples que é conformidade. Ou você se conforma, ou você não se conforma e vai ficar preso na ilusão. Né? Se você se conforma, você fica livre na determinação. Se você não se conforma, você fica preso na ilusão. É isso. Bom, não tem jeito, cara. Escatologia, fim do mundo, né? Como que o mundo acabará? Então, o mundo, para o estoico, é gerado, consequentemente, então o mundo não é eterno, né? Ele é matéria, então ele está sempre mudando, né? Gerado, consequentemente ele vai morrer. Né? Esse mundo, o planeta, o universo, né, tal, vai acabar. Como que o mundo foi gerado? Por meio do fogo, que é uma metáfora aqui, né? O fogo é o artífice que cria as coisas, né? Então, por meio do atrito, do calor, né, do fogo. E é pelo fogo que o mundo também será destruído. Aqui, novamente, eu volto a dizer que os autores bíblicos entraram em contato com o pensamento estoico. Né? Então, quando fala lá, ó, mundo acabará no fogo, né? No lago de fogo e tal, tem o elemento material lá do Guiene e tal, mas tem um elemento filosófico envolvido nisso. No final dos tempos, haverá a conflagração universal, né? Seria o apocalipse, né? É o fim do tudo, né? Conflagração. Uma combustão geral do cosmos, que ele chama de ecpirose, né? Ou seja, o universo vai explodir, né? Vai hecatombe, né? Conflagrar. E esse fogo é um fogo que purificará todo o universo, só restando fogo. E, por sua vez, vai fazer renascer um outro universo, que aí é a teoria da palingênese. Só que esse universo, ele é exatamente igual ao universo que acabou de acabar. Por quê? Porque aí, então, você tem um ciclo de retorno, eterno retorno perfeito. Tudo voltará a renascer exatamente como era antes, né? A apocatástase, né? Tudo exatamente igual, até nas mínimas particularidades. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma repetição daquilo que a gente já viveu tantas e tantas vezes passadas, né? Aí você vê nas teorias de simulação, simulacro e tal, né? Bom, é isso, né? O mundo é um eco, uma repetição. E por que é uma repetição? Porque o Logos, a inteligência, não fará um mundo melhor, porque o mundo que ela já fez já é o melhor possível. Esse mundo não há outro melhor. Portanto, ele vai se extinguir porque é parte da materialidade se extinguir, mas ele vai ser refeito porque a inteligência fala, para fazer o mundo perfeito, é só repetir a perfeição do mundo anterior. Tudo, então, é eterno retorno. Nós vamos retomar esse tema aqui lá na frente com Nietzsche, claro que de outra forma, né?
mas ele vai tomar daqui. E, por último, acho os dois últimos aqui, né? O que é o homem, segundo o estoicismo, né? O homem é predominante no mundo, é o ser, né, mais superior da criação. Por quê? Porque ele é o que melhor participa do Logos divino. É o que melhor tem consciência, né, dessa inteligência. O homem é formado de corpo e alma, então, dicotomia, mas essa alma não é espiritual, ela é um corpo que penetra no corpo físico, né? Juntando, fazendo um novo ser ali. E essa alma é um fragmento da alma cósmica, portanto, é um fragmento de Deus. Logo, nós temos mais do que apenas, né, Deus em nós, nós somos Deus, né? Somos Deus. O que é a alma, né? A alma é corpórea, é como se fosse o fogo ou pneuma, é corpórea, que permeia o organismo inteiro do homem. Então a alma não está na mente, não está na cabeça, né? A alma está em todo o corpo. Quando eu corto o meu dedo, a minha alma sente, o corpo inteiro sente, né? Tudo em mim sente. Por isso que as doenças da alma podem atingir o corpo, o que nós chamamos de somatização, ou doença psicossomática, né? Aquilo que é da alma atinge o corpo. A alma humana é dividida em 8 partes. Uma parte central, chamada razão, 5 partes referentes a cada um dos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tal. Uma parte que é a parte da formação e a outra parte da geração. O que é a formação? A capacidade, uma parte da alma responsável por eu crescer, né? Desenvolver. E a parte da geração é a parte da minha alma capaz de formar uma outra alma, que é o meu filho, né? Então, o meu filho ele compartilha comigo desta alma, desta parte que é a parte geracional. Algumas almas, aí entramos numa questão mais assim, especulativa aqui. Algumas almas sobrevivem à morte dos corpos por um período maior, segundo os estoicos. Algumas almas, assim que o corpo morre, ela já desaparece. Ela já morre com o corpo, ela já fragmenta. Outras almas, quando o corpo morre, a alma permanece viva ainda, viva corporeamente. Daí eles explicam o fantasma, né, os espíritos. Que almas são essas? São as almas dos sábios, que podem chegar a viver até a conflagração, até o fim do mundo. Quando o mundo acabar, essas almas também serão destruídas para se refazerem no próximo paligênio, né? Na próxima vida. E assim nós terminamos a física estoica. Ficou alguma questão? Ficou não, velho. Ficou de boa. Descobri agora que os estoicos estão em todo lugar.